A graça e a paz, Senhor Jesus. Amém? Vamos estar dando início aqui ao capítulo 4 do livro de Gênesis. Esse capítulo é um capítulo muito triste, pois conta o primeiro caso de homicídio que aconteceu e mais triste ainda que foi entre irmãos, onde Caim tramou e matou a morte de Abel, devido a Deus não ter visto de bom grado, pois a sua oferta realmente não era de bom grado aos olhos do Senhor, então o Senhor recusou a oferta dele e aceitou a de Abel, porque de Abel era de bom grado. E a gente vamos dar início agora. A Bíblia diz assim: E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. Aqui a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, foi o termo usado intimamente. Hoje em dia a gente fala, o homem teve relação com a mulher e teve o filho. Então, é, a Bíblia diz de um modo diferente, quando conheceu aqui, é como se o homem, realmente, o fato o homem, Adão teve relação com Eva, né, e nasceu Caim, mas só que não põe que teve relações sexuais, fala que conheceu no intimamente a Eva. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. Eram duas pessoas que tinham os afazeres diferentes um do outro. Abel cuidava das ovelhas, pastorava as ovelhas, cuidava delas. Quando fala guardar, é porque cuidava das ovelhas, dos animais. E Caim, ele era cultivador, ele cultivava a terra, hortaliças, legumes, tudo proveniente da terra. E no passado tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas Caim, por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado e o seu semblante caiu. O que acontece? Quando fala no passado tempo, que foi quando passou algum tempo, e nesse passar de tempo, eles foram, como se diz, orientados pelo pai e pela mãe, Adão e Eva no caso, que tudo teria que ser, toda oferta que fosse ofertar ao pai, teria que ser de bom grado, teria que ser de coração, a melhor possível, pois o pai só dá o melhor para a gente, só dava o melhor no caso para eles e dá para a gente até hoje. Então, Caim pegou das suas hortaliças, seus legumes, o que ele cultivava na terra, as piores coisas, talvez já passado, estragado, murcho, que seja, que levou para a oferta, diferente de Abel, que foi lá e pegou a sua melhor novilha, a mais gorda, a mais bonita, entendeu? A mais bonita, a mais gorda, a mais vistosa, e levou para a oferta para Deus. E Deus aceitou, que viu de bom grado. Viu que era a melhor que ele tinha, que ele ofereceu. Isso que Deus quer. Deus quer o melhor de você, quer o melhor da gente, que você dê o melhor para ele, pois ele vai te dar em dobro. Inúmeras vezes em dobro melhor, entende? E o Senhor disse a Caim: Por que estás irado e por que o teu semblante está caído? Então Caim, automaticamente, quando viu que Deus não aceitou a oferta dele, já ficou irado, já ficou nervoso, revoltado, com o semblante caído, entendeu? Já estava dominado por alguma coisa, já estava com o pensamento de fazer algo de ruim, pois ele ficou revoltado por não ter aceito a oferta dele. Se tu fazes bem, e Deus pergunta, se tu fazes bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta. Olha a pergunta que Deus faz. Por que você não faz o bem? Se você faz o bem, você vai receber o bem. Se você faz o mal, você vai receber o mal. Planta o mal, vai colher o mal. Se você semeia o bem, você só vai colher o bem. Deus ainda conversou com ele antes dele, né, praticar o crime que ele vai praticar a seguir. E se não faz bem, o pecado jaz à porta. O pecado, nesse caso, foi o assassinato, o crime que ele cometeu. E para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. Então, olha só, pega esse código, olha só. Nós temos que, se a gente está com a nossa mente
conectada ao Espírito Santo, o Criador Espírito Santo, a sua mente vai ter domínio sobre o cérebro e o cérebro terá domínio sobre o corpo. Então, você não fará, não viverá pelo mundo, não. Você vai ter domínio sobre o seu corpo, você vai ter domínio sobre o seu cérebro, você não vai deixar nada te dominar, as coisas do mundo te dominar. Você vai estar conectado ao Pai e você vai acessar as coisas do reino, é isso que o Pai quer. E Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Então, Caim foi e contou para Abel que essa oferta dele não foi aceita, e sim a de Abel. Então, ele aproveitou que estava no campo e, no decorrer da conversa, acabou praticando o crime, assassinando Abel. E o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Eu não sei, sou eu o guardador do teu irmão? Então Deus ainda deu mais uma oportunidade para ele, quando ele fez essa pergunta, onde está seu irmão, de ele se arrepender. Mas não, ele não se arrependeu, como se dissesse o que a gente diz hoje: Ah, você viu fulano? Eu não vi, não conheço, não vi, nem quero saber. Foi como se fosse assim, com rispidez, ignorância, respondeu o pai assim. E ele disse: O que tu fizeste? Pois Deus já sabia o que ele tinha feito. Deus já sabia, tanto que já sabia, que ele fez a pergunta para que ele respondesse, para ele poder se arrepender. É lógico que o castigo dele ia vir um castigo como teve, mas poderia não ser tão grande o castigo como a gente vai ver a seguir. E disse ele: O que tu fizeste? A voz do sangue de teu irmão está chamando a mim desde a terra. E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão, da tua mão. Então Deus, devido a isso, amaldiçoou ele, amaldiçoou Caim devido às atitudes que ele tomou. Quando tu cultivares a terra, ela não te darás mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. E Caim disse ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Eis que tu me expulsaste neste dia da face da terra, e de tua face eu estarei escondido e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. Então ele foi expulso e ele, sentindo o castigo dele, é muito mais que ele possa enganar, e ele temeu, né? Acabou temendo que todos que encontrassem com ele queriam matar ele. Só que o castigo dele ficou pior ainda, porque Deus disse, e o Senhor lhe disse: Portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que eu achasse não o matasse. Então Deus fixou uma marca em Caim. Entendeu? Então todo mundo que visse ia ver do que ele foi capaz de fazer, do pecado que ele cometeu, e que, se tentasse matar ele, o castigo, a vingança, seria 7 vezes maior. Então, perante a isso, Caim viveu anos e anos e ninguém chegou a tocar nele em nada. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do filho. Então ele conheceu uma mulher, né? Teve essa mulher, teve um filho, construiu uma cidade e deu o nome da cidade do filho dele. E aí já começou, de certa forma, a geração de Adão, entendeu? Dos descendentes de Adão. E Enoque nasceu de Enoque, e a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E Lameque tomou para si 2 esposas. Olha só, mais um pecado cometido. Olha como é que acabou, um pecado chama o outro, hereditário, de pai para filho. E foi o primeiro pecado que aconteceu, do homem tomar 2 esposas. É um outro pecado grande também que ocorreu, devido ao pecado do Caim ter cometido, passou para a geração do filho dele esse pecado também. E Ada teve Jabal, e ele foi o pai dos que habitam em tendas e dos que têm gado.
E o nome do seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que manuseiam a harpa e o órgão. Exilá, ela também teve Tubal-Caim, um instrutor de todo artifício de bronze e ferro, e a irmã de Tubal-Caim era Naamá. E Lameque disse às suas mulheres, a Ada e Zilá: ouve a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Tá vendo como é que a geração só foi cometendo crimes, pecado e mais pecado, pecado, tudo porque o pai, no caso Caim, tinha cometido esse pecado terrível contra o irmão dele, e o filho dele, né, cometeu outro pecado, tomando duas esposas, e assim só foi piorando as coisas, piorando, piorando, mais pecado foi surgindo. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes. Olha só como é que o castigo foi tão grande, olha. E Adão conheceu novamente, sua mulher. Então, mais uma vez, Adão teve um íntimo com Eva, que onde vem conceder um outro filho, que Deus deu essa semente, devido à semente que foi tirada. A semente que eu estou dizendo era Abel, a semente que foi tirada e que foi morto pelo Caim. E ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome de Enós. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então a geração de Adão, né, que começou a mudar a história do crime do Caim, começou nesse novo filho, Sete, que nasceu, que ele vai ter como se diz, uma linhagem totalmente diferente, totalmente vista por Deus de outros olhos, de outra maneira que era vista ali com Caim. Então as coisas vão acontecer e daí vai vir maravilhas, vai vir outros nomes maravilhosos que a Bíblia tem, que a gente vai estar vendo no quinto capítulo, ok? Vai ter no quinto capítulo amanhã. Espero que tenham gostado e que tenha tocado o coração de vocês tenham entendido, e Deus abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém?